Dali, gurizadinha maligna, como vocês estão? Suave? Bom pra vocês, porque eu tô uma merda. Esse trabalho foi uma confusão do caralho pra resolver. Eu fiquei de fazer ele com o Brian, só que acabou que toda a ideia que a gente tinha, o Brian não gostava. Então eu toquei um foda-se e quitei pra fazer ele sozinho. Te mata, Brian. Então, como eu não sabia sobre o que falar, eu pensei o seguinte: vou fazer meu trabalho sobre alguma obra que eu goste. Então, pra infelicidade de vocês, vocês vão ter que aturar 6 minutos ou mais de mim nerdando pra caralho aqui falando sobre um anime chamado Evangelion. Vou separar esse caralho aqui em tópicos, parecido com vídeos de iceberg, só que com um toquezinho de autismo e esquizofrenia, pra não ficar tão massivo. Boa sorte pra vocês. Bem, Evangelion é uma série de anime japonesa do gênero mecha, dirigida por Hideaki Anno, produzida pelo estúdio Gainax e animada pela Tatsunoko, que foi transmitida pela TV Tóquio de 4 de outubro de 1995 a 27 de março de 1996. Evangelion se passa 15 anos após um cataclismo mundial, particularmente na futurística cidade fortificada de Tóquio 3. O protagonista é Shinji Ikari, um adolescente que foi recrutado por seu pai Gendo para uma misteriosa organização chamada NERV, para pilotar em combate uma biomáquina gigante conhecida como Evangelion, contra seres gigantes chamados Anjos. A série explora as experiências e emoções dos pilotos dos Evangelions e membros da NERV, enquanto tentam evitar que os Anjos causem mais cataclismos. No processo, eles são chamados a compreender as últimas causas dos eventos e os motivos da ação humana. Bem, esse é Evangelion segundo a Wikipedia, mas, resumindo com as minhas palavras, Evangelion é um anime do moleque depressivo com problemas familiares. Basicamente o Casos de Família, só que com robôs gigantes. Bom, claro que Evangelion é muito mais profundo do que isso, tratando problemas como depressão, existencialismo, trauma, solidão e todas essas coisas de nerd aí que você já sabe. Vou me aprofundar nesse assunto no próximo tópico. Bom, Evangelho conta a história de um garoto de 14 anos que se chama Shinji Ikari, onde o mesmo vive em um mundo que, após um impacto de duas rochas gigantes no espaço, foi formado o planeta Terra e junto a ele o satélite natural do mesmo, a Lua. Basicamente o que a gente conhece como Big Bang, só que limitado a apenas 2 planetas. De dentro do núcleo da rocha maior, a qual foi denominada de Lua Negra, saiu uma semente, a semente da vida, a Lilith. Assim essa semente desabrochou ao sair de seu núcleo, e de lá, Lilith nasceu, já consciente, e deu vida ao planeta Terra. Assim Lilith o fez, usando de uma lança divina chamada de Lança de Longinus. A Longinus era uma arma com capacidade de distorcer e manipular suas moléculas livremente. Assim então, Lilith arremessou contra a Terra, fazendo a mesma se estilhaçar em vários pedaços, dando assim a vida definitiva à Terra. Esse evento ficou conhecido como o Primeiro Impacto. Assim o primeiro ser foi criado, denominado de Adão. Ele era um enorme gigante superpoderoso, diga-se divino, a qual, a partir dele, foram criadas outras formas de vida, sendo derivados mais fracos do mesmo. Assim os anjos se formaram, e migraram para outro plano, enquanto Adão ficou na Terra. À medida que o tempo foi passando, naturalmente os humanos nasceram. Assim, então, Adão decidiu viver às escondidas da humanidade. Os humanos naturalmente foram evoluindo até se tornar o que nós conhecemos como humano. Assim, a tecnologia foi evoluindo de uma forma muito mais absurda do que na vida real. Assim como vocês verão em tópicos mais à frente. Assim, então, a humanidade começou a guerrear entre si, como, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E, por conta do poder, uma Terceira Guerra Mundial iria se inicializar. Sendo assim, Adão, que tinha se isolado nas profundezas do Polo Sul, cansado da humanidade e a maldade que nela perpetuava, decidiu se autodestruir, para acabar com a humanidade e a si mesmo, para começar um novo começo. Assim, uma enorme explosão foi causada, o que destruiu cerca de 70% da humanidade, pois com a explosão, a elevação do oceano subiu catastroficamente, sobrando apenas os países com elevação de terreno maior geograficamente ou os países mais tecnológicos.
Lembrando que isso tudo aconteceu no dia 13 de setembro de 2000, e esse evento ficou conhecido como o Segundo Impacto. Alguns anos se passam até que a gente finalmente chega na história dele. Shinji Ikari, o protagonista mais bosta da ficção. Sendo um moleque depressivo todo fudido, que tem um pai tão filha da puta quanto, que matou a mãe do Shinji em nome da ciência, já que o pai do Shinji é um cientista renomado, e ele tá no topo da hierarquia humana, administrando a maior empresa científica e militar do mundo, chamada de NERV. E bem, além do pau no cu ter matado a própria esposa, ainda abandonou o moleque, deixando ele órfão e sozinho no mundo. Assim então o Shinji cresceu sozinho, sem amigo, sem família, todo errado e depressivo. Foi então que de repente o pai do Shinji manda um zap pra ele, chamando ele pra ir na corporação secreta da NERV, sem especificar o porquê. E o Shinji, sendo burro pra caralho e necessitado de amor paterno, vai mesmo conhecendo a índole de seu pai, acreditando que ele chamou, pois ele queria se reconciliar com o filho. No meio dessa treta aí, a comandante de batalha da NERV, a Misato, é designada para ir buscar o Shinji pessoalmente e levar ele até a base principal da NERV. Assim, depois do Shinji e a Misato ter chegado na NERV, o que foi uma complicação do caralho, porque a cidade de Tóquio 3 estava sendo atacada por um anjo nessa hora aí, que inclusive vão ter um tópico exclusivo para eles, explicando o porquê dos ataques à Terra. Depois de chegarem à NERV, o Shinji reencontra seu pai, onde o mesmo apresenta um robô gigante de aproximadamente uns 40 metros, denominado de Eva 01 pro Shinji, e manda ele pilotar e cacetar o anjo na porrada. Lembrando que os anjos têm a mesma média de altura do Eva 01, alguns deles sendo até maior. Então o filho da puta botou o filho pra sair na porrada com um bicho de 40 metros. Daí então, depois que o Shinji percebeu que o pai dele não queria nada além de usar ele, o Shinji ficou puto, e aí ele fala: Porra, pai, tu é um bosta mesmo, tu me chama aqui como se eu fosse um objeto pra controlar essa porra de robô. Eu não vou não. Ah, é. Lembrando que apenas o Shinji podia controlar o robô, pois por motivos que mais pra frente eu vou explicar, os robôs funcionam com um sistema de sincronização ao seu usuário, fazendo o mesmo sentir a mesma dor do robô, porém sem causar danos reais, porém podendo matar o usuário com o choque da dor. Para bater essa meta de sincronização, o usuário precisa ter entre 12 a 17 anos e ter a genética específica muito rara e desconhecida por nós telespectadores para poder bater a sincronização do robô. Daí, depois dessa treta toda, o pai do Shinji fala para ele: Mas respeito comigo, moleque. Ninguém tá aqui te obrigando a controlar essa porra de robô aí. Mas se tu não quer controlar ele aí, nós vai ter que fazer a Rei que tá toda fudida no hospital, por conta da última batalha tem que controlar essa porra de novo aí. Daí, por coincidência, a Rei passa numa maca de hospital na frente do Shinji, quase morrendo. Daí o Shinji olha pra Rei e fala: O Shinji, como o bom gado que é, decide pilotar a porra do robô e vai lutar contra um fudendo anjo de 40 metros, sem sequer saber como caminha com o robô, já que a cabine do robô é basicamente uma aeronave com pelo menos 16 vezes mais botões. Então o Shinji toma um sacode do anjo e desmaia. Logo em seguida, acordando em um hospital, recebendo notícia de que ganhou a batalha. Por conta da batalha traumática pro Shinji, já que além da dor absurda que ele sentiu, ele passou com o cozinho raspando do lado da morte. Então, os seus problemas psicológicos aumentaram em pelo menos 10 vezes mais, fazendo o moleque ficar mais fudido do que já era. Ah, é, e lembrando que eu não vou apresentar todos os personagens da obra nem fudendo, já que a gente ir pra caralho, e esse trabalho já tá estendido o suficiente pra ficar acrescentando mais coisa. Porém, eu vou fazer uma apresentação rápida dos personagens mais importantes pro enredo no próximo tópico.
Basicamente, a Rei Yanami é uma das 3 pilotos de robôs Evangelho. A sua aparência se baseia em uma garota de 14 anos com cabelos curtos da cor azul e olhos tão vermelhos quanto o fogo. A sua personalidade... Bem, a Yanami é basicamente uma porta, já que a filha da puta tá sempre com uma cara de cu e não demonstra sentimento nenhum. A mina é praticamente um robô, já que a Rei Yanami é uma mistura do DNA da mãe do Shinji misturado com o DNA do corpo de Adão. Dando adendo de que sim, eu vou explicar sobre o DNA do Adão, mas mais pra frente. O importante agora é que a Rei Yanami ela foi criada em laboratório e ela foi ensinada desde cedo a apenas obedecer a Nerve e incentivada a total falta de personalidade da mesma, pra assim ela se tornar uma arma fudendamente poderosa pra Nerve poder controlar os robôs e também pra planos malignos futuros da Nerve, que eu também vou explicar mais tarde. Já falei sobre tu, moleque, sai daqui, vai ser mendigo! Ai, Asuka. Bem, a Asuka é uma garota de também 14 anos de idade, de origem russa. Um dia mesmo, em aparência, se trata de uma garota ruiva patricinha com olhos azuis levemente acinzentados. Sua personalidade se trata de uma garota mimada e narcisista, que sempre quer fazer autoafirmações sobre si mesma na espera de que os outros concordem com ela. Ela foi criada por sua tia, já que a sua mãe teve uma depressão pós-parto fudida, e quando a Asuka tinha só 6 anos de idade, a mãe dela cometeu suicídio na frente dela. Mas claro, não antes de tentar assassinar a própria filha junto, com a esperança de que as duas subissem pro paraíso juntas. Então, como vocês podem ver, nessa porra dessa obra não tem muito um pai ou uma mãe que são bons pros filhos. É tudo um bando de filha da puta sem caráter. Tá, mas tirando toda a minha indignação de lado, a Asuka então, depois de lutar pela sua própria vida, conseguiu afastar sua mãe, que simplesmente entendeu que a Asuka não queria subir pro paraíso junto com ela, onde a mesma cometeu suicídio na frente da Asuka, enquanto partia extremamente magoada com a Asuka, o que fez a Asuka crescer com vários problemas psicológicos e desencadeou todos esses transtornos psicológicos nela. E inclusive, uma curiosidade inútil e totalmente aleatória sobre a minha pessoa, a Asuka é minha personagem favorita da ficção, pois mesmo que a minha mãe não seja uma depressiva fudida que se matou, eu me identifico com essa personagem. E eu creio que todos nós sejamos um pouco da Asuka em nossas vidas. Mas eu acho que eu já chapei na linguiça demais aqui, então vamos pular pro próximo personagem. Misato Katsuragi, ela é a filha de um famoso cientista que morreu durante o segundo impacto, salvando-lhe a vida. Por causa disso, seu objetivo é exterminar todos os anjos, pois ela é responsabilizada pelo segundo impacto e pela morte de seu pai. Além disso, ela também é o mais próximo que o Shinji chega a ter de uma família durante a série. Uma vez que o Gendo, o pai do menino, o rejeita constantemente. Mais tarde, a Misato também admite a Asuka e seu apartamento, o que gera tensões devido à radical diferença de personalidade entre os três. Há uma espécie de tensão sexual submetida entre o Shinji e a Misato durante toda a série, principalmente porque os dois têm problemas parecidos, mas maneiras totalmente opostas de lidarem com eles. Mas nada demais acontece entre eles, até o beijo de adulto visto em The End of Evangelion, que é o filme do bagulho. A aparência da Misato se trata de uma mulher mais madura, porém jovem, de cabelos azuis escurecidos e com olhos castanhos escuros. Sua personalidade é bastante controversa. A Misato é uma pessoa descontraída, divertida e brincalhona em sua vida cotidiana. Porém, na vida profissional, ela se torna uma pessoa rígida e autoritária, digna de uma general de escala mundial, de fato. Então finalmente vamos pra ele, Gendo Ikari, ou pros mais íntimos, pai do Shinji. Ele é comandante da Nerve e ele desempenhou um papel importantíssimo na pesquisa e construção dos Evangelhos e do projeto de instrumentalidade humana.
Gendo abandonou seu filho, Shinji, quando ele era um bebê, e ao longo da série ele era desinteressado, distante e duro com Shinji. Sua aparência é de um homem mais velho, com cabelos curtos e castanhos, semelhantes à de seu filho. Ele usa um icônico óculos, a qual sempre vimos com uma reflexão à luz, para que nós, como telespectadores, víssemos o mesmo como uma pessoa transparente e maligna, a qual não demonstra sentimentos e não é nada além de um monstro. Porém, os seus olhos aparecem apenas em raras cenas sentimentais que envolvem o Gendo, como se naqueles pequenos momentos ele largasse o seu filtro e mostrasse o seu lado mais humano. Mas claro, isso não muda muita coisa sobre ele. O Gendo é e sempre vai ser o Pussy da série. Mesmo que eu ainda ache que o Shinji de fato é o Pussy também. Eu acho que o pai e filho deveriam ficar na mesma classificação, né? Ambos são Pussies. Eu tava olhando aqui o roteiro e eu percebi que eu não fiz uma programação pra pular pro próximo tópico. Então eu tô vindo aqui de improviso só pra falar que eu vou passar pro próximo tópico. E bom, aproveitando que a gente já tá falando do Gendo de fato, então é sobre a Nerve o próximo tópico. Fiquei com o tópico da Nerve. Vão se fuder. Bom, a Nerve é uma das empresas mais importantes no mundo de Evangelho. Ela é administrada pelo Gendo Ikari e é responsável pela maior arma que o ser humano já inventou, a unidade de robôs EVA. A Nerve também é responsável por ter a maior rede de avanço e tecnologia do mundo. Por ser uma empresa de cunho mundial, obviamente ela tem os seus segredos. E por trás de tudo isso, a Nerve, que foi apresentada como uma empresa de auxílio à humanidade, que sempre preza pelo bem-estar e segurança da humanidade, lutando até mesmo contra os anjos para salvar a humanidade, na verdade, por trás dos panos, ela é uma empresa a qual as pessoas mais poderosas do mundo usam e abdicam de toda essa confiança e poder que eles têm sobre as pessoas do mundo todo, para poder concretizar o seu plano de se tornarem deuses e recriar a humanidade e o seu mundo do jeito que mais lhe apetecer, assim se tornando seres absolutos. Porém, nem os funcionários da Nerve sabem de tudo isso. Na verdade, as únicas pessoas que têm conhecimento sobre esses tais planos malignos são o Gendo, o pau no cu, né? E mais 7 poderosos que estão nesse plano, junto aos poucos cientistas que ajudam ele nesse plano, né? É claro. O que as pessoas do mundo de Evangelion ainda não sabem é que, na verdade, o que causou o segundo impacto foi a própria Nerve, já que ela já conhecia o Adão há muitos anos, e ela fazia experimentos com o mesmo, até o dia que o Adão decidiu se rebelar e recomeçar tudo de novo, assim causando o segundo impacto. Porém, o Adão não esperava que a humanidade ia sobreviver, e como ele renasceu para a vida nova, o Adão se tornou um pequeno feto, que foi raptado pela Nerve e mantido em laboratórios ultra secretos de segurança máxima, sendo a base de onde os poderosos iriam tirar poder para se tornar um deus. Daí o Adão, que não é bobo nem nada, mandou um zap lá pros anjos, explicando para eles o que ele ia fazer e deixou geral de lá ligado. E então os anjos viram que os humanos sobreviveram e sequestraram o feto do Adão. Por isso que os anjos estão atacando a Terra, no intuito de recuperar o Adão e não deixar a humanidade adquirir os poderes do mesmo. E de quebra já terminar o serviço do Adão de acabar com a humanidade. Porém, ainda mesmo sobre os ataques dos anjos, a humanidade a esse ponto já tinha evoluído tanto no quesito tecnologia que eles já tinham poder de fogo pra dar porrada nos anjos e foda-se. Bom, com o passar dos anos e com muito tempo de estudo, a Nerve conseguiu encontrar todos os estilhaços da lança de Longinus e reconstruiu ela. A partir daí, já tinha fudido tudo, já que a Nerve tinha o Adão e a lança. Daí os anjos falaram o seguinte: porra, esses humanos, filha da puta, do jeito que são, com todo esse poder aí, vão querer dominar o universo e ainda de quebra vão exterminar todos os anjos, cara. Mas tem que dar um jeito nisso aí, porque senão vai feder pro nosso lado. Foi depois desse raciocínio aí que os anjos começaram a vir em massa pro planeta Terra. O que antes vinha um anjo a cada, 2 ou 5 anos, começou a vir um anjo a cada uma semana. E
Bom, é basicamente depois de todo esse enredo aí que os anjos começam a vir em massa pra Terra, que finalmente o anime começa de fato. E olha que eu vou falar pra vocês que eu resumi coisa pra caralho, tá? Porque eu tentei deixar o trabalho menos estendido do que ele já tá. Então, acredite em mim, Evangelho tem conteúdo pra um caralho e eu acho que vocês já perceberam isso. Mas, bom, eu vou passar pro próximo tópico agora. E sim, eu tô de improviso aqui, sem roteiro, de novo. Parabéns, é isso. Yay! Tomar no cu. How did I try? Because everyone tells me to. I have to communicate with the minds of many people. What is it that you wish for, Misato? To have this thing again. Forcing me to pilot this. It's for the sake of mankind. Isn't that good enough? Is there something wrong with that? I'm doing the right thing. Bom, foi bom enquanto as piadas e o humor duraram, porém, agora é o momento em qual eu vou trocar o meu tom narrativo, pois esses vão ser os últimos 2 tópicos do vídeo, e eu ainda quero transmitir esse lado mais profundo do Evangelho, já que assim como eu disse, mesmo em base de humor, Evangelho é realmente uma obra extremamente profunda e complexa. Lembrando que tudo que eu vou dizer daqui pra frente são apenas as minhas próprias interpretações perante a obra. Obra essa qual foi tão importante pra minha vida e que, mesmo eu levando esse trabalho inteiro como humor, eu ainda quero mostrar que Evangelho é mais do que algo engraçado. Eu quero mostrar que Evangelho é algo extremamente profundo, onde o mesmo possui filosofias e conceitos a qual podem mudar uma vida, assim como mudou a minha. Dito isso, eu espero que eu consiga no final desse trabalho fazer pelo menos um de vocês presente nessa sala agora criar interesse pela obra. Sendo assim, vamos passar para o tópico em questão. Bem, é complicado falar sobre Evangelho, é uma obra totalmente complexa e propositalmente ambígua, o que significa que por muitas partes são completamente interpretação de cada um. O que Evangelho pode ser pra mim, talvez pode não ser pra você. Então meio que ele não é uma obra pra todas as pessoas. Por mais que Evangelion venda a imagem de um anime de robôs gigantes saindo na porrada com seres abissais e colossais, Evangelion é muito mais do que isso. O Evangelho é uma obra que se trata do drama dos personagens. Dramas esses a qual contam sobre depressão, existencialismo, traumas, pessimismo, teimosia, dor, angústia, sofrimento, morte e o pior lado da humanidade. Porém, acima de tudo isso, o Evangelho conta sobre superação. Sobre abandonar o passado para viver o futuro. Abandonar traumas para viver a sua vida. Evangelho ensina sobre autoconhecimento e aceitação, solidão e conexão humana, relações complexas, consequências da tecnologia e ciência, trauma e superar desafios, a natureza da existência, da fragilidade da humanidade e etc. Lembre-se de que cada pessoa pode interpretar Neon Genesis Evangelion da maneira diferente, e essas lições podem ressoar de maneira única para cada espectador. Evangelho é uma obra que
pode ser uma boa ou má influência para alguém, ou até mesmo pode não significar nada. É algo tão ambíguo e profundo que somente se você realmente interpretar tudo do início ao fim, você poderá entender o porquê e como o Evangelho pode ou vai impactar na sua vida e na sua mentalidade. Bom, assim como eu já disse, o que Evangelho pode ter sido pra mim pode não ser o mesmo pra você. Então, partindo pro próximo tópico, eu vou explicar mais em detalhes como e por que Evangelho foi tão importante na minha vida, ao ponto de que ele tenha salvado a minha vida. E que sem ele talvez eu nem estivesse vivo aqui pra estar contando essa história pra vocês. Então, olha, eu creio que nessa sala de aula aqui ninguém tenha gatilhos, mas ainda assim é importante falar que o próximo tópico vai abordar temas como depressão, suicídio e tudo relacionado nesse nicho aí. Sendo assim, vamos partir para o próximo tópico. Bem, essa é a parte onde eu do futuro vou estar sentado numa cadeira, provavelmente na frente do quadro e com vergonha pra caralho, já que essa é a parte onde fala sobre a minha opinião pessoal e como essa obra afetou fudidamente na minha vida. Por mais idiota que alguns ou até mesmo a maioria achem que isso possa ser. Olha, a verdade é que eu não gostaria de me aprofundar tanto nesse tópico. Na verdade, eu não gostaria de me aprofundar nem um pouco em geral nesse tópico. Porém, eu sinto que eu preciso falar sobre isso nesse trabalho, já que eu pretendia usar ele como uma forma de me comunicar e me conectar mais com essa gurizada nova aí da minha sala. De uma forma não homossexual, claro. Eu apenas quero apresentar essa obra que pra mim foi tão importante a outras pessoas que talvez em segredo passaram pela mesma situação que eu passei e esteja precisando de algo para refletir em suas próprias vidas. E Evangelho, por incrível que pareça, foi a reflexão que eu precisei na minha vida. Olhem, eu sempre fui uma pessoa bem exótica. Eu sempre tive meus próprios pensamentos e na maioria das vezes eles eram totalmente fora da realidade dos meus meios sociais. Na verdade, eu sinto que é assim até hoje. Porém, com o tempo, eu passei a expor mais as minhas ideias e a não ligar para o que as pessoas ao redor pensam de mim. E, na verdade, o que me ajudou muito nessa minha evolução como pessoa foi, em si, a obra Evangelion. Pois, pela maior parte da minha vida, por ter sido isolado socialmente, por passar por vários traumas e problemas na minha infância e afins, problemas esses a qual alguns eu lido até hoje ainda, eu acabei adquirindo depressão muito cedo, pique pros meus 9 ou 10 anos de idade. Foi quando eu entrei nessa bolha fodida de depressão, a qual durou até os meus 15 anos de idade, que foram curados e tratados com o devido cuidado apenas ano passado, quando eu tinha meus 16 anos. Então isso foi algo muito mais recente do que vocês possam imaginar. E todo esse tempo em que eu fiquei nesse ciclo de depressão profunda, eu me sentia, digamos, não conectado com a vida. Eu me sentia uma casca vazia, uma casca oca sem literalmente alma ou sentimentos positivos. Chegou uma fase que, na verdade, eu até mesmo entrei em um estado de bloqueio emocional grave, onde eu literalmente deixei de sentir tristeza para simplesmente sentir um vazio abissal, a qual eu não via luz. Eu apenas tinha minha mente e vários pensamentos, a qual no final não me levavam para lugar nenhum. Foi aí que um dia, eu na casa do Brian, com meus 15 anos de idade, ele decidiu me apresentar um tal de anime chamado Neon Genesis Evangelion. E eu não levei muito a sério quando ele mostrou. Ele me mostrou algumas cenas e eu acabei achando meio bobo. E não pensei muito sobre isso depois. Porém, com o tempo, os pensamentos bateram e eu decidi ir atrás desse tal anime pra eu ver se era tudo isso mesmo.
Então, quando eu pesquisei sobre ele no YouTube, eu encontrei um oceano de edits melancólicas, sempre com um tom de tristeza. Então, essa estética sentimental me chamou bastante a atenção. Já que eu tava numa fase complicada da minha vida e por algum motivo eu me senti identificado com aquelas cenas. Então eu pesquisei sobre e acabei me apaixonando. Eu assisti o anime todo e mais os 5 filmes. Foi amor à primeira vista. Eu me identifiquei com a trama e a dor de cada personagem e aprendi lições com o final trágico e melancólicos de uns, enquanto aprendi outras com a revolução de personagem de alguns, como eles superaram e passaram por cima de si mesmo, como o maior inimigo sendo a própria mente de cada um, e como alguns conseguiram vencer enquanto os que negaram a lutar contra a própria mente tiveram finais trágicos. Enquanto eu assistia o Evangelion, por ter me identificado de uma forma tão forte, eu mesmo sem perceber, eu acabava por sentir algo de novo. Algo que eu até hoje não sei explicar em palavras. Apenas um sentimento tão forte, sempre alternando entre melancolia profunda e crise existencial, porém com um leve sentimento de conforto. Foi aí então que, após eu ter terminado de ver Evangelion, eu acabei me sentindo vazio de novo, pois Evangelion ter acabado significava que eu novamente estava sem uma luz para seguir. Foi aí que eu entrei num estado que eu decidi chamar de período de reflexão pós-Evangelho. Pois eu comecei a refletir sobre tudo na minha vida, e isso durou por um bom tempo, eu diria uns 4 meses. Por todo esse tempo em que eu fiquei reflexivo sobre minha própria vida, meus problemas, sobre quem eu era, como eu deveria ser, e a partir daquele momento, o que eu deveria fazer depois daquilo tudo, e afins. E eu cheguei na conclusão de que nada disso importava. Meus problemas, meus traumas, minhas fraquezas, tudo isso não era nada mais do que frutos dos meus consecutivos pensamentos sobre problemas que já passaram, e eu cheguei na conclusão de que sentimentos nada mais são do que meios que nós usamos para alcançar metas. Por exemplo, imagina um cenário onde tem 2 mulheres, uma mãe e uma filha, que ainda está no colegial. Essas 2 pessoas estão brigando, pois a filha tirou notas ruins na escola. Até que de repente, o telefone toca. E a mãe, então ainda enfurecida, atende o telefone. E com uma voz grossa e autoritária, ela fala: "Quem é?" Então do outro lado do telefone, a pessoa diz: "Oi, tudo bem? Eu sou o professor da sua filha e eu te liguei para falarmos sobre o desempenho dela durante as aulas." A mãe então abaixa o tom de voz e responde como se aquele momento fosse o dia mais pleno da vida dela, pedindo desculpa por ter respondido de forma tão grosseira no início. Depois de um longo papo, a mãe então desliga o telefone e a sua expressão, que antes estava plena e aparentemente feliz no telefone, se torna uma expressão de fúria e a mesma volta a discutir com a sua filha. Vocês perceberam? Conseguiram entender o que eu quis dizer? Essa mãe, de uma forma inconsciente, acabou por usar o sentimento da raiva como um meio de atingir uma meta. Meta essa sendo educar sua filha para que a mesma tenha notas melhores na escola. Consegue compreender o quão simples e real é essa situação? Aposto que vocês já passaram por algo parecido, sendo pelo ponto de vista da filha ou da mãe. No final das contas, não importa, pois você ainda obteve o seu meio de metas. Caso você ainda não tenha entendido, eu inventei essa história da mãe e da filha e a usei como exemplo para vocês entenderem o que eu aprendi sobre a minha depressão apenas assistindo a Evangelho. Pois, assim como a Rei Ayanami diz no final do filme The End of Evangelion, até mesmo o inferno pode se tornar o paraíso se você tiver vontade suficiente de viver.
Com isso, o que a Rei Nami quis dizer é que a vida é a nossa maior dádiva. Isso significa que aqueles que pretendem estar vivos podem até mesmo achar um significado onde há apenas dor e sofrimento para continuarem vivos. Acham caminhos que aqueles que não fazem questão de estar vivos não acham. É difícil de compreender o que eu quero dizer, até porque nem mesmo eu consigo pôr isso em palavras. É algo que vocês devem sentir e não apenas assimilar. Depois de aproximadamente 5 meses, eu me curei da minha depressão. Depois de realmente ter entendido o que significa Evangelion, o que Evangelion quis me ensinar, ou do porquê essa obra entrou na minha vida. Ela veio para salvar minha vida, e eu digo isso com todas as palavras. Por mais vergonhoso que seja falar isso em voz alta, Neon Genesis Evangelion salvou a minha vida.